Nós, na semana passada, falamos desta passagem que estamos de acordo, hoje novamente, no sentido de que a vontade de Deus é que nós possamos lhe servir, possamos ser servos, e falamos que o servo não tem autoridade, ou seja, a partir do momento que nós abdicamos das nossas coisas e pensamos nas coisas de Deus, começamos a ter um outro relacionamento com Deus. E então aqui nesta passagem nós vemos na verdade digo que o grande trigo, quem conhece o trigo, que no campo estamos a falar de um grãozinho muito pequenino, mas se ele cair à terra, se ele não morrer, se ele não for destruído, automaticamente não é produzido mais trigo. E esse grão de trigo, ao morrer, ele automaticamente começa a germinar e começa a nascer outro caule em que vai dar muito trigo. Através da sua morte, vemos aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele ao morrer, ao vencer a morte, faz com que muitos de nós possamos ser salvos. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo veio e deu muito fruto. E vemos aqui também a mesma exortação para nós. Se nós amarmos a nossa vida e dizer, não, eu não vou querer morrer. Os melhores filmes, de certa maneira, que nós vemos os heróis, são aqueles que são capazes às vezes de dar a própria vida. Mas a maior parte dos heróis fazem coisas extraordinárias e saem ilesos. Não lhes acontece nada, não é? Não sei se já viram aquele pequeno filme que é da ponte, que é de um homem que está responsável sobre o manobrar, abrir e fechar uma determinada ponte. E então nessa ponte passava um comboio e havia navios que passavam por baixo. Ele tinha que ir gerindo a abertura e a fecho dessa ponte. E automaticamente aí nesse controle, uma vez que o filho foi ao trabalho dele, e o filho pôs-se a brincar na ponte. E esse pai geria realmente essa manobra, via que havia um comboio e ele tinha que fechar a ponte. Mas ao fechar a ponte, isso ia implicar que o filho que estava lá a brincar morresse com esse fecho. Ele teve que decidir, ou salvava muitas pessoas que estavam no comboio, ou sacrificava o seu filho. O mesmo fez isso Deus para connosco. Sacrificou o seu Filho por nós, em que Ele morreu. Vemos aqui que, de certa forma, se nós pensarmos da mesma maneira deste mundo, em que se nós dermos a nossa vida, os nossos esforços, mesmo que tenhamos que passar pela morte, às vezes até pela própria morte, isso vai marcar determinadas pessoas, pode salvar determinadas pessoas. E aqui que nós vemos esta exortação é isto. Realmente quem ama a sua vida, perdê-la. Se eu disser assim, não é a minha vida, eu faço o que eu quero. A partir daí, há aqui essa separação para com Deus. Então, perde a sua vida, a vida eterna. Não é só neste mundo que nós vivemos. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Lembram-se que é o facto de nós querermos andar no caminho, nós temos que estar com Jesus, Ele vai nos dizendo para a esquerda, para a direita. E então temos que estar próximos para que Ele nos guie e nos mostre o caminho. Se alguém me servir, meu Pai, honrará. Vemos aqui, conforme diz aqui no início, para conhecer a vontade de Deus, tem que negar o eu, o nosso eu, muitas vezes o nosso orgulho, a nossa maneira de ser, tem que ser quebrado e temos que ter uma vida centrada em Deus. Então aqui fala-nos que devemos ser moldados, permanecer na mão do Mestre, vimos isso em Jeremias, como o barro, não é? Devemos ser, Deus quer trabalhar a nossa vida e nós somos como o barro e temos que ser moldados. Temos que ver uma das coisas também que sem Deus nada podemos fazer. Com Deus a trabalhar em mim tenho a capacidade de fazer aquilo que Deus pode. Quando descubro Deus a trabalhar, então sei, é aí que eu devo estar. Chego a conhecer Deus por experiência à medida que lhe obedeço. E Ele realiza a sua obra através de mim. Portanto, nós vimos já também na semana passada que para nós
termos este conhecimento, nós temos que ter aqui uma obediência e uma experiência. E aí nós vemos. E a primeira coisa que nós devemos ter aqui é que Deus está sempre a trabalhar. Ele está sempre a fazer algo. E então o que nós temos aqui, dessa forma, em segundo lugar, devemos procurar manter uma relação contínua de amor real e pessoal. Portanto, este é o segundo passo. O primeiro passo cabe sempre a parte de Deus. E depois nós vemos que em terceiro, que Deus sempre nos convida a poder nos envolver. Somos desafiados a envolvermos com Ele no seu trabalho. Vemos também que Deus depois fala pelo Espírito Santo, fala pela Bíblia, fala em orações, de certa maneira revela os seus propósitos e os seus caminhos. Claro que se nós às vezes não temos a certeza, se formos ler a Bíblia, nós vamos verificar que lá está expressa a vontade de Deus e vamos ter a certeza de algumas coisas. E então automaticamente aqui nós podemos ter um conhecimento do que é que Deus pretende, quais são os seus caminhos. E quando Deus se manifesta e quando diz aquilo que pretende, sabem o que é que surge? As dificuldades, como nós vimos com Moisés. Eu não tenho jeito de falar, eu não tenho capacidades. E quando Deus começa-se a revelar as nossas vidas, nós começamos a ter uma crise de fé. Queremos nós realmente em Deus? Temos nós essa capacidade, quando Deus começa a nos revelar, nós a vamos pôr-nos em prática? E então começa a surgir aqui esta tal crise que requer a fé e a ação. Principalmente a partir do momento que nós passamos à ação, aí é que surge realmente a dificuldade em vermos que a nossa fé se está posta em Deus ou se não está. Então a partir daí, a partir do momento que nós começamos então a fazer as coisas, começa a haver alguns ajustamentos para a nossa vida, no sentido de que as coisas possam ser feitas desta maneira, em que temos um verdadeiro conhecimento de Deus, através da experiência, da obediência, e Ele realiza então a sua obra pelo nosso intermédio. Vemos aqui a primeira pergunta, quando diz: escreva por palavras tuas o que é a vida centrada no eu. Ora bem, nós vemos aqui o orgulho no eu e nas suas realizações, não é? Eu é que sou o presidente da junta. Eu é que sou, não é? Então muitas vezes isto acontece nas nossas coisas. Não, isto. Portanto, temos depois a chamada autoconfiança. Eu sei, não é? Eu já conheço tudo, eu sei todas as coisas e vamos confiantes, não é? Quando vamos para o teste, eu já sei tudo. Não é? E depois nós achamos que somos capazes de tudo, temos essa nossa dependência de achar, depois a afirmação do eu. E muitas das vezes nós, quando dizemos não, eu acho que eu. E às vezes quando nós vamos fazer assim, olha, vamos ver quem são as pessoas. Olha, sou eu, mais os outros, pronto, aquele. Mas eu, e mais o outro, sei que, pronto. E depois temos uma situação que é um desejo de sermos aceites pelo mundo. O facto de sermos postos de lado, ou das pessoas, será que eu vou fazer isto e as pessoas vão gostar? Será que... Então, estamos com aquela preocupação com o nosso eu. Será que eu vou ali e vou falar? Vou ficar nervosa. E depois se eu digo aquelas coisas e as pessoas começam a dizer mal. Não é? E temos às vezes este desejo de sermos aceites pelos outros, pelo mundo. E então a vida centralizada no eu, a nossa visão e a perspectiva que nós temos de que olhamos para as coisas são coisas humanas. Nós pensamos naquilo que eu consigo fazer, naquilo que eu gosto, e então a nossa perspectiva é uma perspectiva humana. E normalmente isto leva-nos a vidas vulgares e egoístas. Se vocês lerem a Bíblia, vocês veem algumas pessoas que tiveram a capacidade de que, apesar dos seus defeitos, colocaram as suas vidas centradas em Deus. E houve outras pessoas que não. E contam-nos vidas de várias pessoas, mas houve outras que existiram naquela altura.
Nós podemos considerar que todas essas pessoas são pessoas vulgares, nós já sabemos todas as coisas que se passam. Fazem isto, fazem aquilo, e assim, e assim. E é uma repetição, ao longo do tempo fazem estas coisas, e casam, e depois trabalham, têm os filhos, e casam, trabalham, e a vida é isto. E a partir do momento em que nós começamos a centralizar a vida de Deus, passamos a ser diferentes. Passamos realmente a dizer assim, epá, já saímos do vulgar, saímos do normal. E aqui há muitas vezes uma situação egoísta. E as coisas, nós queremos as coisas nossas e à nossa maneira e como nós queremos. Portanto, isto é uma vida centralizada no eu. Uma vida centralizada em Deus, o que é que nós vemos? Vemos aqui a confiança em Deus, vemos a dependência de Deus nas capacidades e na provisão. Às vezes nós dizemos assim, olha, eu não sei como, mas olha, Deus conseguiu proporcionar as coisas. Mas olha, eu não sei como. E olha, se fosse de mim, eu não conseguia, mas olha, Deus conseguiu arranjar coisas. E conseguiu prover determinadas situações. Às vezes nós dizemos assim, olha, eu tenho este problema, Deus, e andamos com o problema, e depois quando chega a coisa ao final, já envia o problema e diz assim, olha, não sei o que aconteceu, mas olha, o problema até já nem existe. E as coisas já foram solucionadas. E andava eu preocupado, queria fazer coisas, não é? Portanto, temos que ter uma vida orientada para Deus e na sua atividade. Outra das coisas, devemos ter a tal humildade em que, enquanto o outro, que é o presente da junta, que é o maior, que é o não sei o que mais, nós devemos dizer que não somos nada. Deve existir esta humildade em nós, que nós não temos essa capacidade de poder fazer algumas coisas, não no sentido de desculpa, mas de assumirmos que perante Deus nós não somos nada. E com Deus nós somos tudo. E vemos então esta negação do eu, vemos aqui a busca em primeiro do reino de Deus e da sua justiça. E depois falamos aqui, em vez de termos uma vida vulgar, temos uma vida santa e segundo a sua vontade. E a partir do momento que temos uma vida santa, passamos a ser diferentes. Passamos a ser diferentes do mundo, passamos a ser separados do mundo. E isto parece que não marca a história, faz diferença realmente na vida das pessoas. Portanto, temos aqui as duas situações. Se eu vos perguntasse como é que era a vossa vida e vocês dissessem assim, olha, tenho aqui uma pessoa que este sou eu. E depois o eu tem o seu trabalho, tem as suas atividades que gosta de fazer, não é? Mas na sua vida, Jesus Cristo está fora. E há muitas pessoas que são assim. Ou seja, elas estão no centro e gerem todas essas situações e o Senhor Jesus Cristo está fora das suas vidas. E depois existe um grupo de pessoas que colocam o Senhor Jesus Cristo nas mesmas medidas que nas outras coisas. Em que eu digo assim, eu tenho que ir para a escola, tenho que ir para o trabalho, eu ao domingo vou à igreja. E colocam o Senhor Jesus Cristo no interior da sua vida. Mas quem governa é a própria pessoa. E aquilo que é da vontade de Deus é que passamos a ser assim. Uma vida centralizada em Deus, centralizada aqui, é a partir do momento em que dizemos assim, olha, o que é que queres que eu faça? Fala, diz-me. E a partir daí, o que é que acontece? Eu coloco a minha primazia. Buscar primeiro as coisas de Deus é isto. Buscar realmente eu dizer assim, não, eu tenho que ser como aquela semente em que tenho que morrer, eu tenho que retirar as minhas coisas e colocar as coisas de Deus. Portanto, vemos aqui a diferença em que o eu no centro da vida e aqui Cristo no centro da vida. Aqui Cristo fora da vida e o eu fora do centro. Vemos aqui os interesses do eu e os interesses controlados por Cristo. A partir do momento que nós pensamos, se fosse o Senhor Jesus Cristo, o que é que eu faria? É ser assim. E muitas vezes diz assim, não, se fosse eu fazia assim. Estamos a falar do eu. Na pergunta 2,
nós vemos aqui, nos seguintes exemplos, as suas vidas estavam centralizadas onde? Coloco um D ou um E. Quando falamos de Adão e Eva, nós vemos a história realmente que Deus tinha-lhes dito para não comer do fruto. E alguém lhes foi dizer assim, olha, se tu comeres do fruto, vais ter um conhecimento, vais ser esperto. E o que é que eles fizeram? Pensaram em Deus ou pensaram neles? Neles. Não é? Portanto, a sua vida estava centralizada aqui. Okay? Portanto, estava centralizada no eu. José era um servo de Potifar. Era um egípcio com algum poder. E a sua esposa, a esposa de Potifar, chegou ao pé de José e quis ter um relacionamento com ele. José disse-lhe que não ia fazer isso para com o seu Senhor e principalmente para com Deus. Ou seja, a sua vida estava centralizada em quê? Em Deus. José estava a pensar desta forma. Josué e Caleb eram duas pessoas, ou seja, o povo do Egito, no meio do deserto, chegou a uma altura em que viu uma grande cidade. A cidade de Jericó era uma cidade realmente muito grande, com gigantes. E foram mandados 12 espias. E esses 12 espias, um de cada tribo. E temos aqui o rei Asa. Temos duas vezes o rei Asa. Duas situações diferentes. Na primeira nós vemos que veio um grande exército. E o rei Asa, o que é que ele fez? Parou. Chegou, olha, isto é mesmo grande, mas tu és maior. Tu realmente tens a capacidade de fazer isso. Nós vamos depositar as nossas vidas em ti porque queremos que realmente tu és maior. Então ele estava a ter uma vida assim. Mas logo mais à frente, 2 capítulos a seguir, não significa que a nível do tempo seja de imediato, não é? Mas logo mais à frente, ele com receio, foi perante um outro povo e foi-lhe oferecer, pegou em coisas até do tempo de ouro e foi oferecer a outro povo no sentido de os ajudar para a batalha. Ou seja, aquilo que ele antes estava a ser assim, ele passou a ser assim. E se repararem, muitas das vezes, nós andamos também às vezes assim. Não é? E o que realmente Deus pretende é que nós possamos sempre desta forma. Termos umas vidas controladas por Cristo. No ponto de número 3 nós vemos aqui outra situação, é que se nós pensarmos desta maneira que o que é que Deus estava prestes a fazer nestas situações? E podemos pensar também que às vezes nós estamos a pensar dessa forma e esquecemos no que Deus pretende fazer e o que é que Deus está a fazer. E aqui com Noé, o que é que Deus estava prestes a fazer? Ele queria destruir a humanidade. Imaginem que era nesta situação que Deus estava a querer fazer agora, hoje. E vocês diziam, olha Deus, não, olha, eu vou agora todos os dias à igreja. Eu vou-te cantar, eu vou-te fazer... Mas vais cantar se eu vou destruir tudo. Não quero que faças uma arca. Não, eu vou fazer um templo. Eu até vou escrever umas músicas muito fixes. Não é? Estão a perceber a diferença? De que é que adiantava as músicas quando os propósitos de Deus são totalmente diferentes? Nós até podíamos fazer coisas magníficas. Olha Deus, eu vou abrir uma igreja e vou fazer um templo e vou fazer isto e aquilo outro. Mas para quê? Eu vou destruir tudo. Para que o templo se vai... Estão a perceber? E às vezes nós temos que pensar naquilo que nós estamos a fazer e esquecemos da parte de Deus. Então Noé, o que é que ele fez? Se Noé dissesse assim, não, uma arca não, eu vou fazer um barquinho ou vou construir um templo.
para nada servia. Chegava àquela altura em que se ele não fizesse aquilo que Deus disse, tanto ele como a sua família seriam destruídos. Se virmos logo mais à frente aqui em Sodoma e Gomorra, o que é que Deus estava prestes a fazer quando foi ter com Abraão? Ele ia destruir aquelas cidades. E estava lá um familiar de Abraão. E Abraão até começou ali a negociar: olha, mas vais mesmo destruir? Nem que esteja lá algumas pessoas de bem, tu vais mesmo destruir? Então os planos de Deus era para fazer essa destruição. O mesmo acontece com Gedeão. O que é que aconteceu aqui com Gedeão? O que é que Deus ia fazer? Ninguém sabe? Ia destruir os Midianitas. Não é? E então a intenção dele era fazer isso. Quando foi ter com Saulo, qual eram os planos de Deus? Mas não só, mais. Qual eram os planos de Deus quando foi ter com Saulo? Não sei. Não. Planos de Deus. Deus ia fazer alguma coisa a partir dali. Ia modificar a vida dele? Sim. Foi chefe. Não só isso. Não é só isso. Mais além. Ia usá-lo para a sua obra. Ia usá-lo, mas com que propósito? Levar a mensagem a quem? Aos gentios. Até àquela altura, Deus tinha um povo e uma promessa feita para com o povo de Israel. E até ali, Deus falou sempre no sentido de que aquele povo fosse um exemplo para as nações. E a partir dali, Deus demonstrou um novo plano. Levar o Evangelho aos gentios. Às outros que não são. E Paulo começou o ministério a partir daí. E ele ainda continua o ministério dessa forma. Não só para Israel, mas para aqueles que não são israelitas. Ele continua a fazer isso. E vemos aqui a quarta pergunta que nos diz: em cada um dos momentos acima, qual é o fator mais importante? O que a pessoa queria fazer para Deus ou o que Deus estava prestes a fazer? Só perceber a diferença. Em nenhuma situação da Bíblia nós vamos encontrar Deus a dizer assim: olha, sonha em alguma coisa para fazeres para me agradares. Pensa numa surpresa, em algo que tu queiras fazer para me agradares. Não. Deus dá o primeiro passo e Deus está a fazer alguma coisa, como nós vimos na anterior. Aqui, Deus está sempre a trabalhar e Ele tem um propósito. E o desafio, conforme nós vemos aqui, é que à medida que Deus se vai revelando, nós possamos seguir, porque há coisas que nós podemos estar a fazer que não faz sentido nenhum. Se imaginarem, em todas estas hipóteses, se Saulo dissesse assim: não, aos gentios não, eu vou aos israelitas, eu não vou às outras igrejas, eu vou aqui em Israel, vou ter com os outros discípulos e fico lá com eles. Podia estar a fazer uma coisa boa, não é mesmo? Mas os planos de Deus não eram para Israel, era para os gentios. Estão a perceber? Portanto, muitas das vezes nós temos que perceber o que é que Deus está a fazer, o que é que realmente Ele pretende nesta altura começar a fazer. E na hoje de manhã nós ouvimos sobre isso, o desafio, a grande comissão que nós temos. E é isto que Deus quer. Nós, muitas vezes, é assim, vamos fazer uma reunião e às vezes a gente reúne-se e ficamos fechados e ficamos com medo de sair, ficamos com medo de ir para fora, quando é este o nosso desafio. Não é dizer assim: ó Deus, traz aquele irmão aqui. Nós devemos ir ter com o irmão e trazê-lo. Mas o objetivo é de nós irmos.
Vemos depois aqui no 5º, em Êxodo, que Moisés foi educado como realmente um príncipe no Egito. E chegou a uma altura em que ele teve conhecimento que ele não era egípcio, mas sim era um israelita. E a partir daí, ele começou a querer, de certa forma, poder ser útil em alguma coisa para com o seu povo. Qual foi o resultado dos esforços de Moisés para ajudar o povo? O que é que ele fez? Ele, a partir do momento que viu um egípcio a maltratar um israelita, ele quis agir. O que é que ele fez? Matou o egípcio. Escondeu-o debaixo da terra. E as próprias pessoas do seu povo depois disseram assim: agora queres tu vir cá julgar e queres fazer o mesmo que me fizestes? E ele com vergonha fugiu. A partir do momento que ele tentou fazer os seus próprios esforços para querer ajudar o seu povo, ele não teve sucesso. E se nós vimos aqui depois, quais os resultados quando foi Deus a agir? Alguém pode ler o 13 e depois o outro, o capítulo 12? Uma pessoa lê o Êxodo 3, de 20 a 22, e outra pessoa o 12, de 35 a 36. Êxodo 3, 20 a 22. Por isso estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir, e favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não sairdes de mãos vazias. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela a quem estiver hospedando joias de prata e de ouro, e também roupas que colocareis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Agora o 12. Êxodo 12, 35 a 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram aos egípcios. Vemos aqui que eram escravos, que eram maltratados, obrigados a trabalhos forçados. Nada se compara com os trabalhos que agora. As pessoas às vezes podem se queixar: isto é difícil. Imaginem o que eram estes egípcios a carregar aquelas pedras, a fazerem aqueles monumentos, a estarem lá a trabalhar com aquele sol, sem terem água, alimento. E quando Deus agiu, eles saem de lá com ouro, com prata. Um escravo, a maneira como eles são libertos dessa forma, vemos realmente aqui o poder de Deus. Vemos aqui a diferença de quando somos nós a agir ou quando é Deus a agir. Então realmente este desafio aqui é que possamos termos uma vida aqui centralizada. A partir do momento em que nós passamos a ter um conhecimento do que é que Deus pretende, o que é que realmente, quais são os objetivos de Deus, e colocamos esses objetivos no centro da nossa vida, nós vemos que deixa de existir os nossos interesses e passa a existir os interesses de Ele. E a partir daí, as coisas começam a acontecer. Coisas que se calhar vocês não vão conseguir explicar. Coisas que realmente vai começar a acontecer na vossa vida que vão marcar a diferença. E nós temos os relatos bíblicos, e além de relatos bíblicos, nós temos muitos e muitos livros de homens de Deus que dão testemunho e que manifestam-se e dizem aquilo que Deus tem feito. Portanto, é um desafio de cada um de nós, que quando nós olharmos para todas as coisas que nos rodeiam, nós vamos controlar o eu e vamos controlar o que Deus pretende. Como é que Deus nos possa abençoar
possamos ser sentidos desafiados, principalmente a pormos em prática estas coisas na nossa vida. Ok? Vamos então ficar.